Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do blog do Drica Ribas. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. A partir de hoje estamos começando a iniciativa Clipping Áustria, que vai substituir a iniciativa Coronavírus na Áustria, com a diferença que nós vamos estar ampliando os assuntos. A gente não vai ficar só com o coronavírus, embora a gente vai ter que falar sobre o vírus, mas vamos também estar falando de outros assuntos relacionados à política, economia e sociedade. A ideia é a mesma, é como um guia de orientação, no caso para a imprensa austríaca, para você, brasileiro ou português que está chegando, que ainda não domina o idioma alemão o suficiente para seguir o noticiário. A ideia nossa é que a gente fale aqui das principais informações e que depois você vá lá no noticiário alemão, que é importantíssimo que você comece a ler e entender também, além do que você entender como essa sociedade funciona, para que você tenha as informações, para que você possa organizar o seu dia a dia e, muito importante, para que você amplie o seu vocabulário. Bora lá então? Como não poderíamos deixar, vamos começar falando do coronavírus. O primeiro-ministro Sebastian Kurz, ele foi vacinado na última sexta-feira. Ele tem 34 anos e recebeu a primeira dose da vacina AstraZeneca. Até agora, são 5 milhões de austríacos que receberam pelo menos uma dose da vacina. E aí, você já se inscreveu? Bora lá se inscrever, é gratuito. O site é o www.österreich-impft.at. Mais uma vez, impft.at. Vai lá, se inscreve, é gratuito. Se você é português, está ótimo, você se vacina e vai para Portugal para passar suas férias com a sua família, curtir a praia sem grandes problemas. Para nós brasileiros é um pouquinho mais difícil, mas se porventura você estiver aqui ou por Brasil para qualquer situação, você já está pelo menos vacinado, né? Então, vale muito a pena. Bora lá. A Alemanha retira toda a Áustria da lista vermelha de transmissão do vírus, com exceção do Tirol e o Vorarlberg. E aí são o distrito de Jungholz, Mittelberg e Kleiner Wassertal. E continuando falando sobre o coronavírus, no fim de semana aqui em Viena houveram confrontos entre jovens e policiais no Karlsplatz. Bom, já faz muitas semanas que os jovens andam se encontrando ali, tanto no Donaukanal como no Karlsplatz. Atualmente, desde o dia 10 de junho, a gastronomia pode permanecer aberta até meia-noite, mas discotecas e clubes permanecem fechados. A questão dos jovens tem sido muito debatida nos últimos tempos. Vocês vão ver vários textos na imprensa austríaca falando sobre isso, porque ao longo da crise do coronavírus, da pandemia, os governos priorizaram as pessoas de idade, os grupos de idosos, e também priorizou aquelas pessoas que possuem alguma doença pré-existente, ou chamados grupos de risco. E os jovens ficaram, não vou falar em a palavra um pouco de lado, mas não foram priorizados. E os jovens também, além do problema, né, não tem para onde ir, não tem como se divertir, existe um problema econômico muito forte, né, porque muitos estão se formando agora por universidades e escolas técnicas e não possuem emprego, porque a questão dos lockdowns que, vamos dizer, trouxe prejuízos muito grandes para a economia. Ou seja, empresas ou que quebraram, ou que fecharam, ou que vários postos de trabalho que foram ou desapareceram literalmente, e os postos de trabalho que estão aí exige-se experiência, e quem está começando fica realmente muito difícil falar em experiência numa situação como essa, não é mesmo? Bom, queria comentar com vocês também a questão do fim de semana, aqueles que viram no noticiário a volta, né, de muitos para a Áustria, que aproveitaram o feriado de Corpus Christi depois de meses trancados em Viena, meses trancados em casa, para ter um pouquinho, vamos dizer assim, um pouquinho de ar fresco, né, curtir um pouco os Alpes. Não sei qual a opção que foi, mas houve
houveram inúmeros congestionamentos. Isso é apenas uma prova do que será o verão 2021. Vai haver menos restrições de viagem entre os países membros da União Europeia e muitos vão preferir viajar de carro, né? Porque se acontecer qualquer coisa, pode voltar para casa mais rapidamente. E houveram congestionamentos gigantescos nas fronteiras, porque para entrar na Áustria, além da regra do famoso 3G, o Dry-G, Genesen para quem está recuperado de uma infecção de Covid-19, ou se você é testado, né, se você é testado negativo para o vírus, ou Geimpft, se você é vacinado, você ainda tem que apresentar um formulário. E aí, por conta desse formulário, houveram inúmeras, vamos dizer assim, muita espera, né, nas fronteiras, e o governo pretende resolver isso da forma ou da maneira mais rápida possível, vislumbrando aí o verão. E para concluir o nosso podcast, hoje a gente vai falar dos modelos de Kurzarbeit. Hoje o governo anunciou 2 modelos de Kurzarbeit. O primeiro é aqueles, ou seja, o Kurzarbeit que será prolongado até o fim do ano para alguns grupos, alguns setores. Por exemplo, o pessoal o que eles chamam de Nachtgastronomie, discotecas, os hotéis na cidade, né, muito grande, vamos dizer assim, a grande tendência do verão 2021 é o pessoal, por exemplo, os alemães descendo para a Áustria, mas não vindo para Viena e indo para os Alpes. Então esse pessoal os hotéis das cidades que vão continuar recebendo subsídio, organizadores de evento, estilo congresso, eles vão continuar. O que é o Kurzarbeit? O Kurzarbeit é um subsídio que o governo paga para as empresas. As empresas demitem, entre aspas, o empregado recebe 50% do seu salário, como se ele não tivesse sido demitido. Isso vai seguir. Mas para outros setores, por exemplo, gastronomia e hotelaria, que com a reabertura do país, agora no dia 19 de maio, vamos dizer assim, começa a recuperar-se, e esses não precisam mais de subsídio. E aí eles vão receber pelo menos 15% menos. Com isso, o governo, né, com essa reabertura, o governo espera diminuir as pessoas, ou seja, o número de desempregados, aqueles que também não recebem subsídio, especialmente aqueles que recebem subsídio. No caso, o número atual são de 330 mil que estão com esse subsídio do Kurzarbeit, e o governo acredita que até o fim do verão esse número será reduzido entre 100 mil a 120 mil, ou seja, uma recuperação econômica que também é muito bem-vinda. Então é isso, esse foi o primeiro Clipping Áustria, esse pequeno guia de informações em português, né, para você que está chegando aqui na Áustria. Não deixe de seguir o blog, o www.dricaribas.com. Não deixe de seguir o podcast e não deixe de me seguir pelas redes sociais, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham todos um ótimo boa tarde, boa noite ou bom dia, e a gente se vê num próximo podcast.